Olá, bem-vindos à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Eu sou a professora Ana Maria, sou responsável pela disciplina e hoje veremos uma introdução ao controle de processos industriais. O que é o controle de processos? Nós, sempre que falamos de controle de processos, pensamos em processos industriais, porém o controle ele está presente em diversos processos, inclusive processos muito comuns no nosso dia a dia. Nós temos o controle de processos em sistemas aeronáuticos, nas plantas industriais, mas também temos controle de conceitos e controle de processos em automóveis, sistemas automotivos, sistemas onde eu consigo definir velocidade, posição de um automóvel. Eu tenho controle de processos na nossa máquina de lavar para definição do nível, do tempo de cada ciclo, da quantidade de sabão ou de molho que eu devo deixar a minha roupa. E eu tenho ainda um sistema muito comum de controle de processos, onde nós atuamos nesse sistema, que é o chuveiro elétrico. Para que controlar um sistema? O controle de processo ele é uma técnica utilizada para atingir e manter variáveis importantes, que nós chamaremos na disciplina de variáveis controladas, em valores determinados, que são os meus set points ou valores de referência. Então eu vou atuar para que, através da manipulação dessas variáveis de entrada, essas variáveis selecionadas, a partir de causa e efeito, eu consiga atingir e manter variáveis importantes em um determinado valor. Quando nós falamos de variáveis de processo, nós falamos de temperatura, de pressão, de vazão, radioatividade, torque. Isso tudo engloba tipos de variáveis de processo comuns a processos industriais. Por que controlar um processo? Primeiramente, o controle está muito relacionado à segurança. Quando eu consigo manter variáveis importantes em valores pré-determinados, esses valores eles são valores que estão diretamente ligados à segurança do meu processo. Eu vou trabalhar com faixas de operação aceitáveis, eu vou trabalhar com temperatura, pressão, nível, e essas variáveis elas estão diretamente ligadas a uma boa operação do meu processo, a um processo seguro, onde eu não tenho risco, onde eu consigo controlar esses riscos de modo satisfatório. Eu tenho ainda a questão de proteção ao meio ambiente. Nós temos hoje uma legislação muito rígida em relação às normas ambientais e especificações muito rígidas em relação a efluentes, ao descarte de efluentes no meu sistema, ao tratamento desses efluentes, tá? A liberação de gases em um processo. Então, o controle consegue com que eu mantenha essas especificações de um modo mais eficaz, de um modo mais eficiente. Eu tenho ainda as restrições operacionais, não apenas trabalhar, por exemplo, com uma pressão numa faixa de segurança, uma faixa segura para o meu operador, para os meus colaboradores do processo, mas também eu tenho a questão de restrições operacionais em termos de equipamento, de resistência de material. Eu tenho ainda as restrições operacionais em relação à disponibilidade de matéria-prima, disponibilidade do descarte de um efluente, o quanto é que eu posso descartar. Então, essas restrições operacionais, elas também podem ser respeitadas a partir de um bom sistema de controle. Eu tenho ainda especificações da produção, onde eu tenho produtos cada vez mais específicos e com características mais particulares que precisam ser obedecidas para agregar valor a este produto. Então, com o controle de processos, eu consigo aí ter produtos muito mais dentro de uma especificação, uma maior quantidade de produtos dentro de uma especificação do que um processo sem controle. E eu tenho, obviamente, a questão econômica, já que eu estou sempre trabalhando aí com condições ótimas. Quando eu
consigo estar alheio a perturbações e manter ainda a minha produtividade, o meu processo obviamente tem um retorno econômico muito maior. Os componentes de um sistema de controle. Os componentes de um sistema de controle podem ser divididos em 5 grupos gerais, onde eu tenho então, no primeiro grupo, os sensores das variáveis de processo, que são os elementos primários da medição. O sistema de controle, para que ele controle um processo de maneira eficaz, ele precisa receber da planta medidas de variáveis. Alguns sistemas de controle trabalham com a comparação do meu valor de referência com essas medidas, alguns sistemas trabalham diretamente só com o valor de referência. Independente disso, eu preciso de componentes que consigam mensurar essas variáveis para que eu tenha um acompanhamento, um histórico desse meu processo. Então, a escolha de um sensor adequado, a depender da variável de interesse, é um dos pilares para se ter um bom controle de processo. Eu tenho ainda os transmissores, que são responsáveis por captar esse sinal do sensor e transmiti-lo ao sistema de controle, ao controlador, que são sistemas que recebem informações elétricas. Então eu preciso, além disso, por muitas vezes, converter esses sinais. É muito comum nós termos no mesmo equipamento a função de transmissão e conversão de sinal. Eu tenho ainda os indicadores ou registradores de sinais, que são muito utilizados para que o operador também acompanhe aquele sistema de controle e isso não fique apenas no meio digital. Então, muitos locais precisam que os operadores estejam sempre atentos aos valores das variáveis que eu estou medindo. Então, eu preciso desses indicadores e os registradores me permitem criar um histórico daquele processo. Eu tenho ainda os controladores, que é o principal foco da nossa disciplina. Os controladores, eles podem ser considerados a parte lógica do meu sistema de controle, a parte onde eu compreendo a relação de causa e efeito entre duas variáveis e ajusto uma variável para alcançar o meu objetivo de controle. Então, os controladores, quando bem projetados, eles possibilitam que eu trabalhe com processos em pontos de operação muito mais eficazes e que eu consiga manter esse sistema nos pontos de referência que eu quero. Eu tenho ainda os elementos finais de controle, que são as válvulas, e elas são acionadas a partir da resposta do controlador para um determinado problema, e ela vai definir a ação desse tipo de elemento no meu processo físico. Então, as válvulas, os elementos finais de controle, são realmente os elementos que efetivamente mudam a minha variável manipulada. Para que a gente possa entender cada um desses conceitos, vamos analisar 2 processos muito comuns no nosso dia a dia. O primeiro deles, o banho, onde o meu objetivo é regular a temperatura dessa água. O processo em si é o chuveiro. Ele permite com que eu vá analisar essa relação entre vazão, ou no caso a resistência, para que a temperatura esteja adequada ao meu banho. O que é que consegue fazer, o que é que consegue mensurar essa temperatura? Obviamente esse é um problema muito simples, que nós estamos falando em características qualitativas. Está muito quente, está muito frio, mas já é possível compreender cada um dos elementos do sistema de controle. Então, quem define se está muito quente ou muito frio? Quem é que sente essa temperatura? No caso, a pele da pessoa que está tomando o seu banho. Quem é que vai definir e compreender essa relação de causa e efeito entre vazão e temperatura, né? O que é que eu vou mudar, se eu posso ou não fechar um pouco mais a água? Então, quem faz isso é o cérebro. Nós temos, então, a capacidade de compreender que quanto menor essa vazão, maior vai ser a minha temperatura, e aí eu consigo tomar decisões do que fazer com essa vazão. E aí entram os atuadores, que seria a chave seletora de temperatura e a válvula ou o registro do chuveiro, onde eu posso manipular essa vazão para alcançar, então, o meu objetivo. Eu tenho ainda um outro problema,
que é o movimento da bicicleta, o andar de bicicleta. Nesse caso, o objetivo, eu tenho um objetivo duplo, que é regular a velocidade e a direção dessa bicicleta. Então, eu tenho duas variáveis aí de interesse. Qual é o processo? O processo é justamente esse movimento da bicicleta. O sensor, quem sabe se está indo muito rápido, muito lento, ou se está indo na direção contrária ou na direção certa do que se pretende, é a própria pessoa. Ela consegue definir isso e a partir disso, então, ela manda uma informação para o meu controlador, que nesse caso também é o cérebro, que vai conseguir fazer uma relação de causa e efeito aí entre o movimento da bicicleta, a velocidade e a direção. Os atuadores, nesse caso, eu tenho atuadores para a velocidade, que são os freios e os pedais, e eu tenho ainda o guidão, que me permite modificar a direção desse sistema. Então, com esses dois exemplos, nós conseguimos compreender a importância de cada um desses elementos. E mais, eu consigo compreender que muitas vezes, quando um dos elementos não satisfaz a função dele da maneira adequada, as outras etapas do processo de controle, elas são prejudicadas. Quais são os objetivos e a justificativa para se implementar o controle de processos em sistemas industriais? Eu implemento um controle para buscar estabilidade operacional, para que eu consiga, então, manter o meu sistema em um determinado ponto. E isso é muito interessante porque, ao fazer o projeto de um processo, você faz isso sempre em estado estacionário, de acordo com as especificações que você tem e com o que você espera daquele processo. Mas nós sabemos que nós temos processos dinâmicos, então nós precisamos, ao máximo possível, implementar um sistema de controle que consiga manter o meu sistema em um determinado ponto de referência, que seria o meu ponto de operação definido. Adaptar as perturbações externas. Os nossos sistemas são intrinsecamente dinâmicos, eles estão sempre mudando ao longo do tempo e há sim mudanças em relação aos projetos iniciais que fizemos para aqueles sistemas, que são o que nós chamamos de perturbação. Essas perturbações, elas afetam as variáveis de interesse, então é muito importante que eu tenha um sistema que consiga minimizar os efeitos dessas perturbações. Eu controlo ainda para especificar a minha produção, para que ela se mantenha dentro de um padrão, agregando aí valor ao meu produto final, para redução do impacto ambiental e eu tenha o mínimo possível de resíduos do meu processo, adaptar as restrições inerentes, e aí a gente está falando de equipamentos, de materiais e outros, manter o meu processo num ponto ótimo, onde eu estou aí conseguindo então um maior lucro, um menor custo, além de outras questões não econômicas, como, por exemplo, maior tempo de vida dos meus equipamentos, e isso tudo pode ser considerado, e aumentar, consequentemente, o resultado econômico do meu processo. Justificativa, então, para a aplicação do controle de processo. Com o controle eu consigo, além de aumentar a produção, aumentar a qualidade dos produtos que eu ofereço ao mercado, economizar energia. Os meus processos, eles são otimizados na questão energética. Eu consigo a mitigação da geração de resíduos dos meus processos. Eu tenho cada vez menos resíduos quando eu trabalho com processos bem controlados. Um decréscimo na quantidade de produtos fora de especificação, e isso obviamente aumenta o retorno econômico do meu processo. Eu aumento a segurança e a vida útil dos meus equipamentos. A maior facilidade de operação da minha planta, se ela não tem grandes variações em pontos de operação, e uma redução da necessidade de mão de obra, já que eu tenho um sistema automatizado e que não tem grandes variações de operação, então eu consigo, com poucas pessoas, manter aquele sistema funcionando melhor. Para a gente compreender o que é o incentivo econômico para o controle de processos, eu tenho aí então duas figuras que me mostram um processo sem o controle e com o controle.
A performance do meu processo, ela pode ser medida pela variação dessa variável de operação. Então, nesse caso, quando eu tenho controle, eu consigo ter uma variação muito menor e manter essa variável bem mais próxima de uma média, tá? Sem um desvio muito grande dessa média, do que quando eu estou trabalhando com um processo sem controle. Então, como eu não tenho grandes variações no meu sistema, eu consigo também ter produtos bem mais padronizados do que quando eu estou falando de um sistema sem controle. Então, nessa figura que nós temos aí, eu consigo ver aí no meu ponto A1 é a média que eu tenho de qualidade de produto. Então, eu tenho muito mais produtos com a qualidade muito maior e a variação, né, nessa faixa de qualidade ela é muito menor quando eu estou falando de um sistema de controle. Então, é muito importante, é um quesito muito importante para os nossos processos que eles estejam bem controlados, e o nosso objetivo nessa disciplina é justamente esse: compreender como projetar um sistema de controle para que eu tenha então processos otimizados, processos seguros e processos com maior retorno econômico. Eu agradeço a atenção de vocês. Para qualquer dúvida ou agendamento de atendimento, podem utilizar as nossas ferramentas disponíveis ou agendar um horário pelo e-mail. Obrigada, bons estudos!